Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Nós vamos celebrar hoje a Santa Ceia. E é claro que nós estamos vivendo um tempo de pandemia, uma pandemia que ainda não desapareceu, a despeito de muitas pessoas estarem se tornando descuidadas. A notícia, inclusive, recente, é de que foi descoberto um novo vírus na China, um vírus suíno com potencial de se tornar pandêmico. E aí a gente rememora os tempos em que a gente começou a ouvir falar do coronavírus, achando que era uma realidade muito distante. Mas hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia de uma forma diferente, porque, como eu venho anunciando, nós vamos utilizar esse kit que é preparado exatamente para uma situação como essa. Preste atenção. Esse kit ele se abre assim. Então, aqui você tem o pão que nós vamos utilizar na Santa Ceia, e aqui você tem o cálice com o suco que nós vamos utilizar na Santa Ceia. Totalmente fechado. É claro que eu já abri esse aqui para poder demonstrar, mas você vai receber ele fechadinho. É seu, é você que vai utilizar. O máximo que vai acontecer aqui são os casais que estão 2 a 2 e podem trocar o cálice, como no momento da ceia, como nós vamos convidar a fazer. Ninguém vai se movimentar na igreja, ninguém vai sair, mas meu filho está lá atrás, a minha irmã também está ali. Ninguém vai se movimentar na igreja durante o momento da celebração da Santa Ceia, porque a gente precisa observar exatamente as precauções necessárias. Tudo que a gente faz é visando a nossa segurança para adorarmos a Deus. Então, temos a temperatura medida, temos a higienização, temos álcool gel disponível, o uso de máscara, até quem está trabalhando com o uso de luvas, tudo para que nós possamos adorar a Deus com segurança. Então você entendeu? Você vai receber, aí você abre e vai aguardar o momento de você abrir para participar do pão. Vamos participar todos juntos, da mesma forma o cálice, porque hoje é noite de Santa Ceia. Mas o que eu queria conversar com todos nós é que muitas pessoas vêm para a igreja numa noite de celebração, num culto de celebração de Santa Ceia, e vem às vezes, já é algo que eu faço todos os meses. De que forma você entende a Santa Ceia? A Santa Ceia, ela só pode ser celebrada uma vez por mês? Equívoco. Ela pode ser celebrada quantas vezes nós quisermos. As igrejas é que ao longo dos anos convencionaram por uma questão de organização que a ceia seria celebrada uma vez por mês. E normalmente observa-se o primeiro domingo. Poderia ser numa quarta-feira, poderia ser numa sexta-feira, porque não é o dia que vai dar a significação da Santa Ceia, Ceia. Na verdade, muitas pessoas veem a Santa Ceia de uma forma muito costumeira e até automática. As pessoas não se preparam para participar da Santa Ceia, que é o momento mais lindo da igreja. Não é porque se trata de uma cerimônia. A Santa Ceia, efetivamente, não é uma cerimônia. A Santa Ceia é uma celebração. O que significa a Santa Ceia para mim? O que significa a Santa Ceia para você? É sobre isso que eu gostaria de pensar em alguns breves momentos. O que a Santa Ceia significa para você? E é claro que eu vou fazer a leitura do texto que norteia a celebração da Santa Ceia para todos nós. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 29. Paulo escreve aos crentes da cidade de Corinto, na Grécia: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação.
A ceia, ela não é uma cerimônia, como eu já mencionei, ela é uma celebração. Foi instituída na véspera do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu numa sexta-feira e na quinta-feira à noite ele reuniu os seus discípulos e disse que ele tinha o prazer de celebrar a ceia pascal com os seus discípulos. Foi a última ceia de Páscoa que Jesus Cristo celebrou. E nesta ceia, que nós denominamos última ceia ou santa ceia, porque efetivamente ela é santa, foi instituída então a celebração em memória de Jesus Cristo. Foi um momento determinado por Deus para que Jesus Cristo se apresentasse como o único sacrifício aceitável. O Cordeiro de Deus sendo imolado no meu, no seu, no nosso lugar. Ela não é uma cerimônia, queridos, porque uma cerimônia muitas vezes se faz no automático e sem mesmo que as pessoas estejam entendendo absolutamente nada, a cerimônia está se desenrolando. Nós já participamos, mas ele faz isso todo culto ele faz isso. O Wesley está ali, para quem não percebeu ainda, brincadeira. Quantos nós já participamos de cerimônias? Eu fui oficial superior da Marinha, participei de inúmeras cerimônias que eram enfadonhas, mas você participava porque você tinha que estar ali. Quantas cerimônias funerárias você já deve ter ido e observado as pessoas rindo, conversando, como se estivesse num encontro de amigos, esquecendo até o cadáver que jaz ali e que justifica a presença das pessoas, como se fosse ali compartilhar a dor dos entes queridos, ou mesmo cerimônias de casamento, e que as pessoas estão ali participando da cerimônia religiosa já pensando no lugar que vão marcar na festa, ou o que vão comer na festa. A Santa Ceia não é isso. A gente não vem para cá no automático, simplesmente para receber um cálice e um pão. Nós precisamos entender qual é o verdadeiro significado que ela tem. Paulo escreveu, pois recebi do Senhor. Nós recebemos do Senhor a significação, ou seja, a verdade do significado da ceia. Nenhum de nós participou da última ceia. Nenhum de nós. Nós não participamos da última, mas com Jesus nós vamos participar da próxima. A próxima ceia que Jesus estiver presente, nós vamos estar também. E nós não participamos então, mas como é que nós sabemos o significado da ceia? Nós recebemos de Deus esta significação. Da mesma forma que Paulo, que era um perseguidor dos crentes em Jesus Cristo na igreja primitiva, um homem que aparece na Bíblia só lá em Atos 8, no momento em que Estevão estava sendo apedrejado, um dos primeiros diáconos da igreja chamada primitiva, porque era a igreja que estava começando a se desenvolver. A Bíblia diz que os apedrejadores lançavam as suas capas aos pés de um homem chamado Saulo. E este homem que viria ter um encontro com Jesus Cristo a caminho de Damasco, e que também foi admoestado por Jesus que ele iria sofrer muito por amor à propagação do Evangelho. Paulo não esteve com Jesus Cristo, mas ele recebeu dele esse significado. Então olha só, queridos, o significado da ceia, não sou eu, pastor, quem dou. É a minha comunhão com Deus através do Espírito Santo que vai trazer significado à participação tanto do cálice quanto do pão. Nós não podemos participar de uma forma automática, nós não podemos participar de uma forma costumeira. Cada ceia, ela é importantíssima e fundamental, porque através da ceia, a Bíblia nos ensina que eu permaneço em Jesus Cristo e Ele em nós. Então olha só, crente que não participa da ceia vai esmorecendo ao longo do tempo. Não tem como, é Bíblia. João 6, a partir do versículo 51, nos ensina. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade.
Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. A ceia é muito mais do que um suco de uva, do que um pedaço de pão. Ela é, através do seu simbolismo, uma forma de ligação com Jesus Cristo. Nós permanecemos nele e ele em nós. O crente não tem como ter essa comunhão se não participar da Santa Ceia com o verdadeiro significado que ela tem. O crente que vem à igreja para participar da ceia, como se fosse tão somente algo que costumeiramente a ele faz, quando ele não sente verdadeiramente o significado dela, a presença de Deus nesta celebração, ele está se distanciando do Senhor. Os crentes primitivos, inclusive, eram acusados de serem canibais, porque as pessoas interpretavam o fato de comer da carne e beber do sangue como se fosse algo literal, e os romanos acusavam os crentes de serem canibais, porque comiam da carne e bebiam do sangue, mas nós sabemos que isso é simbólico. O pão continua sendo pão. Quantas igrejas, a Igreja Católica e outras mais, estabelecem aqui, a hóstia se transforma na carne de Jesus, é por isso que você não pode mastigar o corpo de Jesus Cristo. O pão é pão, o pão é simbólico, o poder não está no pão, o poder não está no elemento, o poder está naquilo que ele representa, e é isso que nós temos que entender. Nós precisamos participar da ceia com gratidão, com muita gratidão a Deus. Se tem algo, queridos, que Deus se agrada, é gratidão. E o ser humano, por essência, ele é ingrato. Todo mundo aqui já foi vítima da ingratidão de alguém, em algum momento da sua vida. Nós vemos filhos que são ingratos a seus pais, nós vemos pessoas que são ingratas a outras. Gratidão é algo que agrada a Deus. 1 Coríntios 11:24, Paulo escreveu, e tendo dado graças, Jesus tendo dado graças. Queridos, a ceia foi na quinta-feira à noite. Terminada a celebração da Santa Ceia, Jesus Cristo foi cantando, a Bíblia diz isso, foi cantando um hino em direção ao jardim do Getsemane, aonde ele passou pelo seu maior momento de aflição, e naquele mesmo jardim, ele foi preso, e já foi levado para a casa de Caifás, onde ele foi acusado, foi esbofeteado e foi lançado na prisão. Na manhã seguinte, ele seria levado até Pôncio Pilatos, e o povo pediria para crucificá-lo. Qual é o motivo de gratidão que ele tinha ali naquele momento? Eu estou dando graça porque amanhã eu vou morrer no lugar de um bando de pecadores que não merecem a minha misericórdia. Estou sendo muito grato porque amanhã eu vou morrer por um homem ou por uma mulher que não merecem a salvação, eu vou morrer pelo Álvaro que não merece a salvação. Qual era o motivo que ele tinha para dar graças? Ele sabia o sofrimento que ele teria, ele tinha declarado isso na celebração da ceia. Mesmo sabendo o que lhe esperava, ele era grato, ele deu graças. Nós precisamos aprender a participar da ceia com gratidão. Gratidão pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pastor Elaine mencionou, todos nós somos abençoados, recebemos dádivas do Senhor, todos nós temos motivos para agradecer a Deus, mas a maior razão da nossa gratidão é que nós éramos miseráveis e pecadores, e através do sacrifício de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, e temos o nosso nome escrito no livro da vida. Esse é o maior motivo de gratidão. É muito interessante que as pessoas são gratas por diversos motivos. Se alguém paga um lanche para você, seja uma Coca-Cola, muito obrigado, muito gentil da sua parte. Se alguém faz um favor de um porte maior, lhe empresta dinheiro, então lhe paga uma dívida que você tinha, que gratidão. Tem gente que faz até questão de presentear para simbolizar a gratidão, mas olha só, quem poderia fazer
aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. E por mais que nós digamos que somos gratos, nós nunca seremos capazes de ofertar a Ele a gratidão que signifique exatamente o nosso reconhecimento por aquilo que Ele fez. Então, quando nós participamos da ceia, a primeira coisa que existe em nós é gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje eu sou salvo. As pessoas se acostumam com a salvação. Preste atenção. Não pense que rótulo de crente leva alguém para o céu. Não pense que o fato da gente se intitular evangélico vai garantir a nossa entrada no céu. Antigamente existiam as carteirinhas das igrejas que anualmente tinham que ser carimbadas na secretaria. E aquele dia eu me lembro que quando criança, quando nós íamos para a ceia, a porta da igreja era uma igreja gigantesca, as portas eram estreitadas, ficavam diáconos de plantão na porta, e quando você chegava para a ceia, eu vim para a ceia, cadê sua carteira de membro? Seu cartão de membro. Aí você chegava, está carimbado? Está carimbado. Aí podia entrar. Esse cartão não me leva para o céu. Esse cartão não leva você para o céu. Sabe o que é que nos leva para o céu? Uma vida íntegra, pia e sincera diante de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Nós, crentes, hoje em dia, estamos vivendo no comodismo, literalmente. Jesus Cristo está voltando, e nós vamos ver, a ceia fala sobre isso. A ceia é um alerta para mim e para você da volta de Jesus Cristo. Nós não podemos estar confortavelmente assentados sobre um título ou sobre um rótulo. É muito mais do que isso. Nós somos gratos, porque a ceia nos lembra, querido, que o que mais importa para nós está nos céus. As pessoas se acabam de trabalhar pelas metas e objetivos que elas constroem, as pessoas estabelecem planos que querem alcançar. Tudo isso é muito louvável, nós estamos no mundo e tudo mais, mas essa não é a razão da nossa existência. Eu não existo para juntar dinheiro ou para fazer patrimônio. Eu não existo, queridos, para querer cada vez ter mais. A Bíblia não declara isso. Filipenses 3:20, o mesmo Paulo escreve: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas você conhece, não você mesmo, que sofreram e continuam sofrendo, mas principalmente durante o período de reclusão, sofreram de ansiedade? Quantas pessoas foram para os hospitais porque estavam com falta de ar, pensando que era Covid-19, chegava lá, ansiedade. Porque a ansiedade causa isso. As pessoas estão ansiosas, preocupadas como vai ser amanhã. A Bíblia diz: você quer estar ansioso? Então esteja ansioso pelo regresso de Jesus Cristo. Se você quer ficar ansioso por alguma coisa, é a nossa ansiedade de esperar Jesus Cristo. Ou seja, eu quero que Jesus Cristo venha agora. Muitas pessoas já perderam até a esperança, não acreditam sequer que Jesus Cristo vai voltar. Mas esse é que é o grande fato. As pessoas se perdem, queridos, na sua caminhada espiritual. Se perdem com coisas que, se dizendo espirituais, são superfluamente terrenas. Literalmente as pessoas se perdem estando dentro da igreja. E a ceia é para lembrar, é o que Paulo falou: esperamos ansiosamente um Salvador. 2 Coríntios 5:1, Paulo mais uma vez escreve: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Que temporária habitação terrena é essa? É o nosso corpo, é a nossa vida, é temporário, tem data de validade. E quando nós morrermos, para aqueles que estão em Cristo, nós vamos ter por parte de Deus uma casa eterna nos céus, que não foi construída por mão humana alguma, que não foi construída por nós, mas foi construída por Deus. A Elaine estava mencionando aqui o pastor Sebastião. Pastor Sebastião, eu acho que já passou a casa dos 90 anos. Ele é pastor lá em Cuiabá de uma igreja imensa. É um templo gigantesco para 30 mil pessoas. Vocês imaginam o tamanho do templo. O filho dele, de 68 anos, faleceu. Ele está no hospital, está se recuperando, vai ter alta na terça. A esposa dele está com alta prevista, sim, para quarta-feira, segundo a última informação. Mas você pensa que esse senhor está desesperado?
ele tem essa convicção, ele é um homem de Deus, ele sabe que é temporária a nossa habitação terrena. Não sei quanto tempo eu vou habitar nessa habitação terrena, mas eu sei que aquilo que me espera no céu é eterno, não tem fim. Por que nós nos preocupamos tanto com aquilo que tem fim e deixamos de nos preocupar com aquilo que é eterno? Por que nós colocamos tanta importância naquilo que vai perecer e deixamos de colocar verdadeiramente o nosso coração naquilo que dura para sempre? A ceia, lembra a mim e a você? Nós participamos da ceia e todos nós sabemos, em memória de Jesus Cristo. Eu me lembro que quando adolescente ainda, e participando da ceia, eu nunca tinha entendido, porque era algo feito com muito, era muito automático, na verdade. A gente já sabia o que é. As pessoas chegavam, recebiam um pedaço de pão, aquele pastor cortava o pão na hora, lavava as mãos, aí partia o pão, distribuía. Mas nunca era dito que tinha que ser feito em memória de Jesus Cristo. É por isso que aqui na igreja, toda vez que a gente vai participar do pão, eu digo, em memória de Jesus Cristo. Nós temos que ter essa consciência. Tudo que a gente faz na ceia é em memória de Jesus Cristo. Se não for em memória dele, não tem significado. Porque a ceia é um ato memorial que nos lembra da separação que nós temos do pecado através do corpo de Jesus Cristo. Quem nós éramos. Assim é o momento da gente lembrar quem eu era. Olha o homem velho que eu era e olhe pela misericórdia de Deus, o que é que Deus tem feito na minha vida. Olha o que é que eu vivia e a forma como eu vivia e olhe quem hoje eu sou. Pela misericórdia, nós temos que olhar para trás no momento da Santa Ceia. Por quê, queridos? Porque nós precisamos fazer isso em memória de Jesus Cristo. Se hoje eu sou assim, você é assim. Se hoje você é abençoado, é graças a Jesus Cristo. Fazer isso em memória de mim. A gente precisa lembrar do sofrimento de Jesus Cristo. Eu sei que tem algumas pessoas que são muito sensíveis, não conseguem ver, por exemplo, Paixão de Cristo, do Mel Gibson. O filme é muito interessante, queridos. Mel Gibson é um maluco. Para quem não sabe, ele é um doido. Tem muita gente, ele é crente, ele é pastor. Ele é um louco, drogado, varrido. É um alcoólico. Fez o filme é maravilhoso, mas o filme não representa, não pense você, 1/10 daquilo que Jesus Cristo efetivamente sofreu, e a gente precisa lembrar. Eu não gosto de pensar em sofrimento, mas a gente tem que lembrar, porque aquele sofrimento não era para ele, era para mim, era para você, e foi ele que suportou tudo isso. Isaías 53, a partir do versículo 4, nos ensina assim: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Nós precisamos lembrar de todo o sofrimento que ele passou. As pessoas hoje estão desesperadas, é claro, e com razão, por causa de um vírus que pode levar a pessoa à morte, mas fica preocupada com o que vai sofrer, se caso aquele vírus realmente venha a afetar a sua saúde. Pense no que Jesus Cristo sofreu, e ele é filho de Deus. A morte de cruz era a morte mais dolorosa que existia, porque era uma morte lenta. Jesus Cristo foi crucificado às 9 horas da manhã, morreu às 3 horas da tarde. Literalmente, e isso porque estava determinado por Deus. Era o horário do primeiro sacrifício no templo, às 9 horas da manhã, e às 15 horas era o horário do último sacrifício, ou seja, ele cobriu todo o período do sacrifício, porque ele foi o único sacrifício verdadeiramente aceitável. A morte dolorosa ninguém quer. Na antiguidade, os nobres, eles eram mortos de que forma?
decapitado, porque a decapitação era considerada a morte mais rápida e menos dolorosa, era uma morte nobre. Por que Paulo morreu decapitado? Porque ele era romano. Então ele não podia ser crucificado, porque a crucificação era dolorosa, era vergonhosa. A história mostra inúmeros importantes personagens que foram decapitados. No primeiro culto eu citei Mary Stuart, por exemplo, foi rainha da Escócia. Ela foi decapitada, todo mundo conhece a história, a mão da rainha a Elizabeth I, que era sua prima. Por que ela foi decapitada? Porque foi considerada traidora, só que para arrancar a cabeça dela, foram cerca de 3 a 4 golpes de machado. Acertava aqui, nunca acertava. Aí eu fico, imagina a dor dela. Eu mencionei a Ana Bolena, que era a querida esposa de Henrique VIII. Ele condenou a mulher a ser decapitada, mas mandou treinar um carrasco na França. E só depois que o carrasco estava eximiamente treinado, é que foi executada a penalidade. E de uma vez só, a cabeça dela rolou. Porque era considerada uma morte sem dor, sem dor. Jesus Cristo passou pela morte mais excruciante, mais vergonhosa, e nunca houve na face desta terra alguém tão importante, nunca haverá, como Jesus Cristo. E eu preciso pensar nisso. A gente pensa, não, fulano emprestou dinheiro para mim, eu não posso esquecer, fulano me fez um favor aqui. E a gente esquece do sofrimento de Jesus Cristo. Cristo na cruz do Calvário é um quadro que a gente não pode apagar jamais da nossa mente. Porque hoje, queridos, se nós estamos aqui, é graças a um fato que ficou no passado. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E se ele não tivesse morrido? E se Jesus Cristo no Getsemane tivesse dito assim, Pai, não vou morrer não. Não pense você que deixaria de ser Deus, não. Ele seria Deus. Não pense você que Deus faria, não, você vai morrer sim, porque eu mandei. Ele aceitou a morte no meu lugar. Ele não era obrigado a morrer. Eu estava condenado e você também, porque o salário do pecado é a morte. Queridos, hoje em dia é muito bonitinho as pessoas falarem, quem faz caridade, quem dá comida para mendigo na rua, quem leva fralda para crianças no orfanato, quem cuida de animais vai para o céu. Não vai para o céu por causa disso. Só um caminho que nos conduz a Deus é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e a gente precisa lembrar disso todos os momentos, todos os momentos. A ceia relembra a mim e a você que nós precisamos anunciar o Evangelho. Paulo escreve assim, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu anuncio a morte, você anuncia. E nós temos feito isso. Qual é a missão da igreja? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Toda vez que eu participo, eu tenho que lembrar, eu tenho que anunciar a morte de Jesus Cristo. É papel seu, é obrigação minha e sua. E como é que a gente anuncia a morte de Jesus Cristo? A gente fala da salvação, a gente convida pessoas a vir à igreja. Toda vez que nós participamos da ceia, nós temos uma chamada missionária, ou seja, cumprir nossa missão. Se eu perguntasse para você, quantas pessoas vieram a Jesus Cristo por seu intermédio? Para quantas pessoas você já falou de Jesus Cristo esse mês? Ou esse ano? Para quantas pessoas o seu testemunho de vida tem sido um farol que conduz até Jesus Cristo? O que nós temos sido como crentes? Nós temos sido literalmente anunciadores da morte do Senhor. Nós precisamos ter essa consciência, queridos. É missão minha, é missão sua. Sempre que comerem, sempre, sempre, sempre. Marcos 16:15 diz assim. Jesus disse, vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. É claro que o prazer que Deus tem é em salvar as pessoas. E é claro que muita gente entende que, enquanto nós não pregarmos o Evangelho, nós estamos postergando a volta de Jesus Cristo.
Porque todo mundo precisa ser evangelizado. E aí tem pregadores que falam, pregue, querido, para antecipar a volta de Jesus Cristo. Queridos, o dia e a hora está marcado por Deus. O dia e a hora está marcado por Deus. Não pense você que você ou eu vamos influenciar a data do regresso de Jesus Cristo pelas nossas atitudes. Agora, é minha missão, é sua missão. Nós não vamos passar por um julgamento de condenação, mas nós vamos passar por um julgamento de galardão. E a pergunta vai ser, Álvaro, o que você fez? De que forma você trabalhou para mim? De que forma você atuou na minha obra? O seu trabalho abençoou vidas, você propagou o evangelho, você anunciou a morte do meu filho. E aí, queridos, presta atenção, Deus não trabalha com igualdade. Nem o comunismo que diz que trabalha com igualdade, trabalha com igualdade. Deus trabalha com equidade. A cada um, literalmente, segundo o seu cada um. Não pense, o céu é o mesmo, galardões são diferentes. A Bíblia fala sobre isso. Nós temos a obrigação de pregar o evangelho a toda criatura. A ceia renova em você e em mim a esperança na volta de Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, 26 nos diz assim: sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A Bíblia não diz talvez Ele venha, a Bíblia diz até que Ele venha, porque Ele vai vir. Tudo isso que nós estamos vendo no mundo e só vai piorar, são sinais dos tempos, queridos, são alarmes que os céus permitem para despertar a nossa fé, para que nós nos preparemos para a vinda de Jesus Cristo. As pessoas dizem assim, mas é claro que isso é um fator biológico, um vírus que surge, é óbvio que isso tem a ver com a condição do pecado da humanidade. Mas todos aqueles sinais que a Bíblia fala sobre pestes, a Bíblia fala sobre pestes, ou seja, sobre pandemias, a Bíblia fala sobre terremotos, a Bíblia fala sobre tantos sinais que são pequenos alertas, para que eu e você estejamos despertos, porque Jesus Cristo vai voltar. Tem muita gente que quer Jesus Cristo para usufruir a boa vida aqui na face da terra, mas não foi para isso que Ele morreu na cruz do Calvário. Ele vem para nos buscar, a pastora Elaine mencionou, Ele vem num abrir e fechar de olhos. Sabe que tempo é esse, abrir e fechar de olhos? 1/10 de segundo. 1/10 de segundo. Você fez assim, um monte de gente sumiu. Gostaria de dizer que toda a igreja sumiu, mas seria engano meu. E se você perceber que sumiu, assim, exatamente assim. Ih, cadê todo mundo? Já parou para pensar? Já pensou na angústia que essa pessoa que dentro da igreja e sumiu tanta... Aí ela vai, você também não foi não, né? Eu também não fui não. Você também. Mas glória a Deus, sabe por quê? Porque nós vamos também ter a alegria de não abrir e piscar de olhos, abrir e fechar de olhos, 1/10 de segundo, a gente abriu o olho, estaremos com Ele para toda a eternidade no céu. É tão rápido, é tão rápido. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, os que morreram. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Como é que você consola um irmão em Cristo? Jesus Cristo está voltando e nós vamos juntos para os céus. Esse é o nosso consolo, queridos. Se você quer consolar alguém, a Bíblia diz assim, diga, nós vamos estar com o Senhor para sempre. Diz a pessoa que está do seu lado, nós vamos estar com o Senhor para sempre. Amém. Mas a ceia também nos lembra que nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Nós não sabemos o dia nem a hora. Os alertas, os alarmes, a Bíblia nos mostra quais são. Mas o dia, a hora, Mateus 24, 27 diz assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente
e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 36 a 42. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, olha só, o povo vivia comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Vocês entenderam, queridos? 2 homens no campo, no mesmo ambiente. Ou seja, não é um homem que está aqui, o outro lá, como nós, na igreja. As pessoas estarão na igreja, algumas serão levadas e outras serão deixadas. A Bíblia diz, 2 mulheres trabalhando no mesmo ambiente, o mesmo trabalho, fazendo a mesma coisa, do mesmo sexo. E aí a Bíblia diz assim, uma será levada e a outra será deixada, porque muitos chamados, poucos os escolhidos. Se há algo que a gente precisa tratar com maior seriedade, é a nossa salvação, porque nós queremos ser arrebatados. Por isso que a ceia, ela é chamada santa. É santa ceia, porque demanda santidade. Nós não podemos participar da ceia de qualquer maneira. Examine-se o homem a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. A gente precisa se examinar, olhar para dentro da gente e ver o que a gente precisa consertar, o que a gente precisa reparar. Não são grandes coisas não, queridos. O que mais corrói a salvação do homem são as coisas que ele pensa que são pequenas e por isso que não dá importância para elas. Ah não, isso não é nada, e vai deixando, como pólipos espalhados pelo corpo, como pequenos nódulos, que vão se agigantando às vezes e se transformando em verdadeiros cânceres. A Bíblia diz, examine-se, não é Deus que vai examinar você, não é o Espírito Santo que vai fazer em mim um exame, eu me examino, eu olho e digo assim, o que eu vi? Onde eu coloquei meus olhos hoje? Onde eu coloquei meus olhos ontem? O que eu falei hoje? O que eu falei ontem? De quem eu falei hoje? De quem eu falei ontem? O que eu senti? Quais foram os meus desejos? Como é que eu estou? Como é que está a minha fé? Eu tenho alegria em servir ao Senhor? Ou eu tenho avareza em servir a Deus com as minhas finanças? Eu tenho prazer de estar na casa dEle? Eu verdadeiramente tenho um coração limpo? Nós precisamos nos examinarmos para a Santa Ceia. Por isso, a gente se prepara. Toda vez que eu coloco, prepare o seu coração. Mas não é preparar o seu coração para viver grandes emoções, não, queridos. Não é preparar o seu coração, porque as pessoas choram quando perdem animais de estimação. Eu até entendo isso, porque a pessoa se afeiçoa. As pessoas choram em final de filme. As pessoas choram quando alguém conta uma história triste. Mas falar de ceia, qual é a emoção que tem falar de ceia? Se a gente não entender o verdadeiro significado da ceia, a gente não vive a ceia. Se a gente não vive a ceia, a gente não está em Cristo e Ele em nós. E se nós não estamos nele e Ele em nós, quando Ele vier, nós não viremos. Ele deixou a ceia como um lembrete. Ele deixou a ceia como uma admoestação. Ele deixou a ceia como um fortalecimento para a nossa fé. Ele só deu 2 ordenanças, Jesus Cristo: batismo nas águas e a celebração da Santa Ceia. Então, queridos, Jesus Cristo está voltando. Ele disse, não vou participar da Santa Ceia até que eu esteja novamente com vocês nos céus. E por fim, nós participamos da ceia do Senhor em comunhão, porque nós somos corpo. 1 Coríntios 10, 16, 17. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. A gente participa da ceia como um corpo. A despeito do pão estar fracionado, nós participamos de um único pão, símbolo do corpo de Jesus Cristo. Eu e você, nós somos o corpo de Cristo, família de Deus. Por isso que nós somos igreja. Eu sou igreja com você, você é igreja comigo, e nós somos o corpo de Cristo.
Efésios 4, de 4 a 6, diz assim: há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Se você não é corpo comigo, eu sou corpo de Cristo. E se você não é corpo de Cristo comigo, você não é corpo. Nós precisamos olhar um para o outro. Por isso que a gente diz, eu vou ceiar com você no céu. Porque nós somos corpo. E juntamente nós marchamos para a eternidade. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.